Nós vamos então retomando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações. Nós estamos no primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos, e o nosso item é o número 6, Desgosto pela Vida, Suicídio, a partir da questão 951. E nós lembramos aqui, mais uma vez, que esse tema ele é bastante complexo, porque muitas vezes nós fazemos uma análise, como eu comentei durante a nossa prece, de uma forma técnica, né? Se vale, se não vale, se sofre, se não sofre. Mas nós também já tivemos oportunidade, né, felizmente, com os estudos que nós desenvolvemos, de conhecermos de uma forma mais profunda a história dos espíritos que chegam ao mundo espiritual nessa condição tão difícil. E mostra para nós o trabalho de reerguimento, a quantidade de espíritos envolvidos nesse trabalho de reequilíbrio, de resgate desses irmãos, né? Então estudamos de várias formas, então isso nos permite, com tranquilidade, olharmos por essa parte mais superficial, dessa parte mais direta sobre o tema, sem descartarmos a importância das questões morais e também lembrando sempre do amor de Deus para todos os espíritos. Então, nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo, e nessa questão 951, que é a que nós iniciaremos hoje, né, lembrando que nós vimos nas anteriores, aquele que tem o suicídio, se ele é perdoável quando é para impedir a própria vergonha, quando ele é perdoável para impedir a vergonha da família, aquele que tira a própria vida, imaginando chegar ao mundo espiritual de uma forma mais rápida. Então nós vimos ali que de todas as formas nós temos, né, sempre considerando os atenuantes e os agravantes, porque cada espírito, dependendo da sua crença, dependendo da forma como ele vê aquela situação, ele toma uma decisão. Então aquele espírito, quanto mais esclarecimento, quanto mais entendimento ele tem sobre a gravidade dessa situação, e mesmo assim ele toma decisão, mais culpado ele é. Porque então a gente vai, conforme os espíritos responderam a Kardec lá no segundo capítulo, no segundo livro, né, que fala sobre o retorno ao mundo espiritual, que muitas vezes o espírito, quando é tomado por um desequilíbrio muito grande, muitas vezes até beirando a loucura, ele não é responsável pelas suas decisões. Ele não tem clareza, ele não tem lucidez. Mas a gente, entre tratar de um indivíduo absolutamente lúcido e consciente, daquele que é absolutamente incapaz de tomar ali uma decisão racional, tomado pela loucura, tomado por uma influência grave, nós temos ali nuances entre esses dois extremos que vão mostrando para nós alguns espíritos mais lúcidos, menos lúcidos, mais equilibrados ou menos equilibrados. Então ali esses atenuantes e agravantes são levados em consideração. Aqui, por exemplo, na questão 951, que era essa que eu comentei com vocês no nosso estudo anterior, que eu já queria chegar nela, né, porque ela trazia para nós algo bastante significativo para a nossa reflexão. Então chegamos aqui nela, e eu vou trazer para vocês aqui, além dessa questão, trazer aqui dois textos que são interessantes, né, para ilustrarmos essa situação. Então, 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por fim salvar a de outros ou ser útil aos semelhantes? Antes de nós entrarmos na resposta dos espíritos e aqui começarmos a refletir sobre ela, eu queria trazer para vocês dois artigos que são bem interessantes. O primeiro é um artigo do site The History Channel, aqui é o History Play, que traz para nós assim o artigo do ano, no dia 16 de setembro, esse fato, né, no dia 16 de setembro de 1932. Gandhi faz greve de fome em protesto contra a separação das castas na Índia. Diz assim para nós o artigo. Nesse dia,
aqui, né, porque o The History Channel ele publica diariamente artigos relacionados com a história. Então, nesse dia 16 de setembro, né, naquele dia, foi publicada então essa lembrança, quando Gandhi fez greve de fome. E naturalmente, né, essa greve de fome podia fazer com que ele morresse. Então não deixa de ser um tipo de suicídio. Quando o espírito, então, quando o indivíduo toma uma decisão, colocando a vida em risco, mas aqui nesse caso em nome de uma causa. Vamos entender aqui a história de Gandhi nessa época. Nesse dia, em 1932, Mohandas Karachand Gandhi iniciava uma greve de fome em protesto contra a decisão do governo britânico de separar o sistema eleitoral da Índia por castas. Ele anunciou sua decisão enquanto estava na prisão hieróvida, perto de Bombaim. Líder na campanha para que a Índia adotasse suas próprias regras, Gandhi lutou toda a sua vida por difundir a resistência passiva em toda a Índia e no mundo. Em 1920, o seu conceito de Satyagraha, ou insistência da verdade, tornou Gandhi uma figura extremamente influente para milhões de seguidores. E aqui quando ele fala milhões de seguidores, né, é quase que literal, né? Lembrando que a Índia hoje ela tem ali uma população bilionária, né, em termos de quantidade. Aqui naquela época já era milionária há bastante tempo, né, com bastante gente morando lá e vivendo lá, né. Preso pelo governo britânico entre 1922 e 1924, ele se retirou da ação política por algum tempo durante os anos de 1920, mas retornou em 1930 com uma nova campanha de desobediência civil. Esta foi levado à prisão novamente, mas apenas por pouco tempo, já que os ingleses fizeram concessões às suas demandas, convidando-o para representar o partido no Congresso Nacional Indiano em uma conferência de Londres. Após o seu regresso à Índia, em janeiro de 32, Gandhi deu início a mais uma campanha de desobediência civil, para a qual foi preso mais uma vez. 8 meses depois, ele anunciou que estava começando um jejum até a morte, entre aspas esse termo, para protestar contra o apoio britânico a uma nova Constituição indiana, que concedia às classes mais baixas do país, conhecidos como intocáveis, a sua própria representação política para um período de 70 anos. Gandhi acreditava que isso iria injustamente dividir de forma permanente as classes sociais na Índia. Gandhi disse: "Esta é uma oportunidade dada por Deus, que veio para mim para oferecer a minha vida como sacrifício final para os oprimidos", disse Gandhi na prisão. Apesar de outras figuras públicas na Índia, incluindo o Dr. Bhimrao Ranji, o representante político oficial dos intocáveis, questionarem o verdadeiro compromisso de Gandhi com as classes mais baixas, os seus 6 dias de jejum terminaram depois que o governo britânico aceitou os principais termos de um acordo entre indianos da casta superior e os intocáveis, o que reverteu a decisão da separação. Aí depois aqui conta um pouco da história, né, do que aconteceu depois. Então, resumindo, essa foi a história de Gandhi, que tomou essa decisão para evitar que houvesse então essa separação de castas na Índia. Então 6 dias de greve de fome. Aqui no Brasil nós tivemos, na década passada, um padre no Nordeste também que entrou em greve de fome por causa da transposição do Rio São Francisco, já que ele dizia, né, que essa transposição faria com que algumas regiões do Nordeste ficassem prejudicadas, né, ou seriam prejudicadas. Então ele era a favor dessa transposição. Então essa greve de fome também durou pouco tempo. Mas um dos casos mais dramáticos que nós podemos encontrar é também aqui agora na revista Aventuras na História. Então o artigo ele foi publicado no dia 14 de novembro de 2019, é bem recente, né? E diz assim o título: "A verdade por trás da imagem do monge budista que ateou fogo em si mesmo. O que realmente aconteceu antes de ser tirada a dramática foto que recebeu um Pulitzer,
né? O Pulitzer é o prêmio do jornalismo, e aí tanto jornalistas como fotógrafos, né, ganharam o Pulitzer dependendo da foto, né? Essa foto, por exemplo, ela é uma foto bastante chocante, impactante. Se vocês depois tiverem oportunidade de dar uma pesquisada no Google, só para conhecer a foto, assim como também uma outra foto bastante emblemática é aquela daquele garotinho na África na época, né? Passando fome e um urubu chegando perto. E o fotógrafo então também ganhou um Pulitzer por causa daquela foto. E essa foto desse monge aqui, ele é muito impactante, né? E diz assim para nós: quando Malcolm Browne capturou o momento em que o monge budista Chi Kwang-duk ateou fogo em seu próprio corpo, o fotógrafo não imaginou o quanto a imagem ficaria conhecida, muito menos que ele ganharia 2 prêmios pela foto impressionante. Mas o que realmente aconteceu com o monge para que tomasse uma atitude tão chocante? Foi em 1955 que Ngo Dinh Diem se tornou o primeiro presidente do Vietnã do Sul após a independência e divisão do Vietnã. Por mais que na época entre 70% e 90% da população local fosse budista, o regime era declaradamente pró-católico. Por isso, logo que assumiu o posto, Ngo declarou o país como devoto da Igreja Católica. Essa decisão, junto de políticas discriminatórias contra o budismo, gerou um clima de insatisfação popular. Em maio de 1963, dias depois de uma cerimônia pública, onde foram expostas cruzes cristãs, a bandeira budista foi banida. E isso tensionou ainda mais o clima no país, que estava em guerra contra os Estados Unidos e outros países asiáticos, gerando diversos protestos em prol da religião que sofria com as proibições. Foi em um desses atos, em Saigon, que Chi Kwang-duk, ou alguma coisa parecida com esse nome, praticou a autoimolação, ou seja, um autossacrifício em prol de algo maior. Cerca de 350 monges apareceram, contando Chi, e se aglomeraram nas ruas para protestar contra o mandante do país. Testemunhas dizem ter visto o religioso chegando ao local em um carro, acompanhado por outros 2 monges. Bem no meio de um cruzamento, Chi desceu do veículo e se sentou calmamente em uma almofada na posição de lótus, comumente usada para meditação. Um dos monges que o acompanhava, então, despejou um galão de gasolina sobre Chi. Encharcado, ele mexia nas contas de oração que tinha nas mãos, recitando uma prece. As testemunhas afirmaram que logo em seguida, na frente de centenas de pessoas, o monge acendeu um palito de fósforo e ateou fogo em si mesmo. Ele queimou por cerca de 10 minutos e se manteve imóvel o tempo todo. Chi apenas saiu da posição de meditação quando morreu e seu cadáver tombou para trás. Nesse momento, já com as chamas apagadas, um grupo de monges se aproximou do corpo e o cobriu com robes. O cadáver foi levado a um templo budista no centro de Saigon, onde foi cremado novamente durante o funeral. Outros relatos também indicam que o coração do monge budista teria ficado intacto, mesmo com a dupla cremação. O órgão se tornou uma relíquia que hoje está guardada no templo Shaolong. Logo depois da morte de Chi e de outras autoimolações que se seguiram no país, as tensões religiosas levaram ao golpe de Estado que resultou na derrubada e morte do presidente em novembro de 1963. Então, da revista aqui do site Aventuras na História. Então, eu trouxe para vocês 2 situações em que o sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por fim salvar a de outros ou ser útil aos semelhantes. Aqui nós temos uma linha bastante tênue e bastante sutil quando nós colocamos, obrigado Dudu, quando nós colocamos essa escolha de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos em prol de um bem maior ou em prol do seu próprio orgulho. Porque muitas vezes o indivíduo faz isso no sacrifício para sua autopromoção, para sua vaidade. Mas aí então, da nossa parte, nós aqui que observamos de fora uma situação como essa, não somos capazes de julgar o que passa naquele coração.
Mas o espírito retornando ao mundo espiritual, ele é visto por aquilo que de fato ele fez pela sua real motivação. Então foi perguntado aqui por Kardec se esse tipo de sacrifício não é meritório, quando é para salvar a vida de outros ou ser útil aos semelhantes. A resposta: isso é sublime, de acordo com a intenção, e o sacrifício da vida não é então um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer, se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório, senão pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem às vezes uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Kardec faz um comentário que ele diz assim: todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete um atentado, é um sacrifício que ele realiza. Mas antes de o realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil que a sua morte. Então aqui nós temos, né, nessa reflexão de Kardec, quando ele coloca assim: muitas vezes o indivíduo vivo, trabalhando em prol da comunidade, tem muito mais proveito do que a sua morte. Então é importante, né, quando nós pensamos nesse ato, como eu falei para vocês, né, nós temos ali prós e contras, nós temos ali atenuantes e agravantes, mas no fim de tudo, Deus nos julga pelas nossas intenções, como nós já falamos sobre isso. E aí então o espírito que faz sacrifício em prol de um bem maior, pensarmos, por exemplo, que Gandhi pode ter ali comprometido a sua saúde, quando ele então iniciou aquela greve de fome. Nós tivemos ali outros tantos sacrifícios em prol de um bem maior. Então são situações que nós vamos encontrando que nem sempre a resposta simples de dizer o suicídio é algo errado, quando nós então não analisamos as condições em que o espírito se encontra para tomar aquela decisão e a sua real motivação. E é então aquele que pratica esse ato, como foi o que aconteceu com esse monge, que do nosso ponto de vista, é importante a gente lembrar sempre, do nosso ponto de vista, parece que foi realmente um sacrifício em prol de um bem maior. Mas aí o espírito, então, no momento em que ele desencarna de fato e chega ao mundo espiritual, aí então ele é visto nas suas reais intenções, dentro da sua nobreza, do sacrifício em prol de realmente algo maior, ou do seu orgulho, quando ele então toma aquele ato para sua autopromoção, em prol da sua vaidade, muitas vezes em prol da sua revolta. Nós não temos ali muitas vezes que saem nos jornais pessoas que são presas e é então por protestarem contra essa prisão, para fazerem ali uma autopromoção, fazem greve de fome dentro da prisão. E aí a sociedade não comunga com esse tipo de ato e diz assim: já que ele não quer se alimentar, então deixa passar fome, que assim fica mais fácil. E aí então a própria população acaba depois rejeitando esse tipo de ato, porque percebe que naquilo tudo nada mais é do que um ato político e não um ato de sacrifício em prol de um bem maior. Então nós encontramos, né, esse tipo de a ideia da greve de fome ou outros tipos de sacrifício, na verdade, numa decisão equivocada. É o caso, por exemplo, que nós vimos do próprio Getúlio Vargas, que na sua carta ele diz, né, que ele sai da vida para entrar para a história em nome de um bem maior, e ele acabou cometendo suicídio. Como esse suicídio é visto no plano espiritual? Qual será a real motivação, o resultado das suas ações? Será que ele lutando na presidência, ele não traria ali uns benefícios para a sociedade em vez da sua morte? São essas questões que nós vamos analisando então dentro desse tema. A gente vai pegar sobre esse tema, Dudu, no próxima questão, na 952, já vamos falar sobre ela. Tá? Aguarda aí o seu comentário que a gente já fala sobre isso. Porque é o próprio, porque esse primeiro aqui é sacrifício em nome de um bem maior. No outro que nós veremos, né, no 953, vai falar exatamente sobre aquele que tenta abreviar a vida diante de uma morte inevitável. Vamos aqui para o comentário de Miramês, que vai nos ajudar a refletir sobre esse tema. Então ele traz um artigo para nós aqui no Livro dos Espíritos comentado.
Salvar a outrem. É meritório sacrificar a vida em favor de outrem, quando a intenção realmente é essa. Todavia, perder-se uma vida para salvar outra não apresenta vantagem em se falando de soma do bem. Ainda que a intenção seja valiosa, essa forma de socorro pode ser considerada suicídio, de certa forma mais brando, pois é contrário à lei do amor. Compete analisar bastante esse ato e compreender se existem muitos meios de ajudar, sem se destruir. A mãe que se priva da alimentação para saciar a fome do filho, a que fica sem agasalho para cobrir a criança, a outra que protege seu filho das agressões voluntárias, fazem um ato de amor, e aí não se caracteriza o suicídio lento. Olha só então essa colocação de Miramês. Bom dia, Marion. Que também traz uma situação assim. No caso, por exemplo, né, um filho que vai passar, que acaba se submetendo ou sendo submetido a um ato de violência, então a mãe, para proteger essa criança, acaba se colocando na frente e acaba morrendo no lugar dela. E aí então nós vimos aqui que a motivação que essa mãe teve era uma motivação de amor para proteger o filho, e não simplesmente um suicídio como nós imaginamos, porque certamente ela se expôs ao perigo. Ou então é muito comum a gente ver bastante em filmes também, né, quando nós temos ali aquele herói, aí vem alguém e se joga na frente para proteger o herói e tudo mais, né? Então, claro que nessas tramas que são apresentadas no cinema, nós temos ali uma história que fala de muito heroísmo e coisa e tal, mas na vida real nós encontramos situações que são realmente situações críticas, em que muitas vezes pessoas sacrificam a própria vida em prol de uma outra que ela deseja proteger, ou outros, ou grupos, ou motivos para fazer com que se chame a atenção ou vá por um bem maior, né? A Jane colocou, né, o salva-vidas, apesar do perigo, ele está indo para salvar, né? Pois é, o salva-vidas nesse caso, a gente lembra que ele não é simplesmente alguém que expõe a própria vida, né? O salva-vidas, o bombeiro, o policial, eles são treinados para isso, eles têm equipamentos para isso. E pode acontecer, naturalmente, de tem ali um acidente em que ele acaba sendo a vida dele colocada em risco. Mas aí não é exatamente o mesmo tema, porque ele não faz isso, ele não vai para se sacrificar. Ele não coloca a vida dele para um bem maior. Ele não vai entregar a vida dele, né? Ele não vai permitir que ele morra para salvar uma vítima. Ele vai para salvar a vítima e também para se salvar. Então, nesse caso, a gente não considera como suicídio, a não ser aquele que se acha um herói e quer fazer isso para chamar atenção e acaba morrendo. Isso, na verdade, é uma negligência em que ele se expôs ao perigo para poder para se autopromover. Aí ele acaba recebendo ali um choque no mundo espiritual, porque a intenção dele não era nobre, né? Mas aqui a gente fala daqueles que realmente colocam a vida em risco e acabam perdendo a vida por isso. Então essa é a diferença. O indivíduo morre realmente por causa de uma ideia que ele acredita ou de um objetivo que seja maior, né? E aqui então ele continua para nós. Tudo depende dos sentimentos das criaturas. Todos os seus atos são julgados pelas intenções que os sustentam. Existem muitos meios de se sacrificar os desejos, geralmente inúteis, em favor da própria família, o que realmente deve ser feito. Assim, deixar de fumar para comprar o leite, de beber para comprar o pão, e das extravagâncias em geral para a garantia do teto, são sacrifícios louváveis que não trazem o bem somente para os que são beneficiados, mas também para si mesmo, em se livrando dos vícios. Igualmente, o sacrifício das paixões, estes devem ser feitos para a glória da própria vida. No fundo mesmo, ninguém salva ninguém. A cada um são dados os meios de se salvarem, rumando para a vida maior. A tua posição, estimado companheiro, depende de ti mesmo. Todos andamos em conjunto, contudo, cada alma tem seu trabalho na realização do autoaperfeiçoamento espiritual. Sacrifício não subentende suicídio e se torna sublimação do espírito. A vida na carne está cheia de tentações de todos os tipos. Basta analisarmos que logo reconheceremos essas tentações. Porém, cabe a nós outros, quando nela, nos policiarmos nas boas intenções,
no trabalho da caridade e no serviço diário, que as mãos de Jesus aparecerão em nosso favor, a nos defender das investidas das trevas. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Passagem aqui de Mateus, capítulo 17, versículo 3. Assim acontecerá com os de boa vontade, que se dispuseram a trabalhar para a coletividade. Sempre virão os espíritos amigos para a defesa do bem comum. Não tenhamos dúvida. No entanto, se apoderarem dos seus pensamentos ideias de suicídio, de violência contra a própria vida, aproximar-se-ão da alma espíritos da mesma intenção, e somando todas as vibrações, completa-se o ato e vida física, como aconteceu com muitos, se desfaz por sintonia das almas em desequilíbrio. A culpa sempre é de muitos, porém é maior daquele que se encontra movendo nos frutos da carne. Se até hoje o suicídio não deu bons resultados, é inteligente deduzir que não se deve seguir por esse caminho. Quantos livros mediúnicos de autores diversos vêm contando os dramas dos personagens depois do túmulo, após terem interrompido a vida física, com consequências dolorosas? Será que não basta? Procura um caminho melhor, o caminho da vida, e lembra-te bem de Jesus, que Jesus disse: eu sou a vida. Não é preciso mais explicações sobre por onde se deve passar. Então aqui Miramês trouxe para nós essas reflexões que mostram realmente isso, né? Primeiro as intenções, segundo verificar se não existem outros meios menos extremos, menos dramáticos para chegar àquele objetivo que se deseja, né? O soldado colocou, né, o suicídio e o homicídio fazem parte do mesmo grupo, embora distintos, pois ambos lidam com a interrupção da vida, aquele que faz contra si mesmo e aquele que faz contra o semelhante. E até mesmo nesse ponto, né, soldado, quando a gente fala do homicídio, por exemplo, apesar do tema ser suicídio, muitas vezes o homicídio também é considerado dessa forma. Como é que nós vamos analisar, por exemplo, o ato de um policial, quando ele procura defender a vida de uma vítima ou a vida da sociedade e acaba depois ali enfrentando um criminoso e tira a vida desse criminoso? Ele é considerado um homicida perante as leis divinas? Não falamos das leis humanas, porque as leis humanas colocam ali, né, atitude durante o exercício da profissão ou em autodefesa. Então são várias as questões que a nossa justiça vai analisando. Mas e no caso, por exemplo, das situações no plano espiritual? Porque às vezes você tem aquele policial, porque até mesmo quando nós falamos da intenção, ela tem algo significativo, que é o que mais pesa na decisão de um indivíduo. Por exemplo, um policial, durante ali a proteção de uma vítima, ele então, na troca, né, de tiros, ele acaba atingindo um criminoso que acaba desencarnando. Mas se nós imaginarmos que dentro daquele policial existe um ódio em que ele sente prazer em assassinar e matar aquele criminoso, nós percebemos que, apesar da atitude ser nobre perante a sociedade, espiritualmente ele alimentava aquele sentimento negativo. É a mesma coisa, nós pegamos assim no caso do suicídio, aquele que comete o suicídio em prol de um bem maior, mas dentro dele existe aquele orgulho de fazer aquele sacrifício como se ele fosse uma pessoa mais especial do mundo. Então as intenções vão maculando, na verdade, ou vão sublimando o ato que nós vemos apenas na aparência. Porque intimamente, cada espírito constrói dentro de si uma faixa vibratória com a qual ele vai se sintonizar. E o mundo espiritual vai responder a essa faixa vibratória, seja ela sublime, seja ela de muita dor. O Caput colocou para nós, né, no caso que você comentou em relação à mãe para salvar o filho, se colocou na frente. Nesse caso foi mais pelo instinto. Mas no caso de Gandhi e do monge, foi pensado, né, não há diferença. Sim, nesses casos a gente vai colocando, né, esses grupos de diferença, porque mesmo no caso da mãe sendo instintivo, né, existe ali realmente um sentimento de dever que ela tem. Porque se fosse apenas instintivo, ela não agiria racionalmente. Então é aquela mãe, por exemplo, que vê o filho
atravessando a rua e de repente tem ali uma troca de tiros, como infelizmente nós encontramos hoje em algumas cidades, e aí então aquela mãe corre e abraça o filho para protegê-lo e tudo mais, não é apenas instintiva, ela faz aquilo com a vontade de proteger o seu filho. Né? Mas nesse caso, quando a gente fala sobre algo mais nobre, algo mais, um sacrifício maior, como foi colocado para nós, o tamanho do bem que você conquista traz para você o resultado. No caso de Gandhi, no caso daquele monge, era para transformar uma nação inteira, não era para salvar apenas um espírito. E como nós vimos aqui também no texto de Miramês no começo, ele coloca assim, mas qual exatamente ali a vantagem de você sacrificar sua vida em nome de outra vida? Então, mas no caso do sentimento materno, que é muito poderoso, é a mãe proteger aquele que é indefeso. E aí nós vamos também colocar isso em consideração. De você encontrar alguém que se encontra numa situação de fragilidade e você quer proteger aquela pessoa e você coloca a sua vida em risco por causa dela, do amor ao próximo. Então são muitas as variáveis que vão entrando nessa equação para a gente ver exatamente quais são as motivações que o espírito tem e o que ele espera colher. Exatamente, a intenção é que é tudo, é mais importante. Por mais que nós criemos aqui situações diversas, criemos aqui exemplos e ilustrações e tudo mais, tudo parte daquilo que move o espírito na sua intenção. E depois nós vamos analisar o resultado de fato, né, o resultado maior. Do mais forte proteger o mais fraco, ainda que o mais forte vá sacrificar a própria vida em nome de um mais fraco. E aí então começam a entrar essas variáveis que nós não temos capacidade de sondar pelo fato de estarmos do lado de cá, apenas olhando as coisas, né? O soldado colocou, existem situações muito particularizadas, definitivamente, né? Nós encontramos então, da mesma forma que nós temos aqui tantas e tantas pessoas, tantos e tantos espíritos vinculados ao nosso planeta, cada espírito vai representar uma história, vai representar uma intenção, vai representar ali uma situação, né? A Jane colocou, né, esse julgamento só a Deus pertence, né? E Deus, né, Jane, ele faz com que as suas leis rejam, né, a vida de cada um de nós. Então, quando um espírito toma uma decisão e ele tem uma motivação, ele se vincula com uma faixa vibratória, como eu comentei com vocês, e ele vai para o plano espiritual na condição de um espírito feliz ou infeliz. Então Deus, no caso, julgar pelas intenções, ele vai usar o próprio mecanismo das suas leis de fazer com que o espírito se sintonize por essa lei de atração para que ele chegue no mundo espiritual de uma forma, né, tá certo, né, para que ele chegue de uma forma condizente com os seus interesses, com suas intenções, né? Uma coisa eu tenho certeza, o suicida não fica isento da sua falta de coragem, né? Vai sempre espiar. Misericórdia divina está presente, né? E essa expiação também faz parte dessa sua própria lei. Continuando, vamos lá, próximo item. Questão número 952, né? Diz aqui para nós, aqui também é uma parte muito interessante e nós estamos bastante familiarizados com ela. 952. O espírito que perece como vítima do abuso das paixões, que como o sabe deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? É o caso, por exemplo, de alguém que toma uma decisão, alimenta um tipo de hábito, um tipo de vício, um tipo de dependência, e hoje na nossa sociedade nós temos ali várias situações que nos colocam nessa condição. Então, é a dependência química, é a dependência física, é a dependência psíquica, que vai fazendo com que o indivíduo vai diminuindo cada vez mais a sua existência. Sim, é o caso dos vícios, né? Então nós temos ali, são vícios de comportamento, vícios químicos, vícios físicos, vícios morais, que vão fazendo com que o indivíduo se exponha a determinadas situações de abreviar a sua própria vida. Então ele coloca assim, primeiro, vítima, Kardec vai colocando aqui os temas, né? Lembrando que os vícios que nós temos hoje na nossa sociedade contemporânea são vícios que muitas vezes são diferentes dos vícios da época de Kardec.
embora ali, né, o tabaco fosse algo bastante difundido naquela sociedade, né, nós vemos filmes de época em que isso era bastante comum. Nós vemos ali drogas que eram usadas, né, basta a gente lembrar que a cocaína, por exemplo, era um recurso terapêutico na época, assim como o próprio tabaco também era um recurso terapêutico. A bebida alcoólica sempre foi ali um dos grandes mares da história da humanidade. Desde que nós voltamos no tempo e encontramos aquelas primeiras civilizações já organizadas, nós vimos ali, né, que uma bebida fermentada, seja ela de vinho, seja ela de mel, seja ela de cevada, seja do que for, ela sempre existiu naquela época. Então esses vícios iam fazendo com que os homens, né, agredindo o próprio organismo, acabavam então abreviando suas vidas. Porque depois de um tempo, né, o organismo tendo essa dependência química e o espírito tendo essa dependência psíquica, faria então com que ele tivesse a sua vida abreviada. E aí nós vamos entrar naquele conceito, né, de uma desencarnação precoce ou de uma desencarnação programada. Lembrando que, né, como nós já comentamos, só para a gente reforçar a ideia, muitas vezes nós temos inclusive palestrantes, né, que usam essa expressão, colocando então a desencarnação precoce de uma criança. E na verdade não é uma desencarnação precoce de uma criança se aquele espírito tinha na sua programação uma desencarnação durante a sua infância. Ela se torna precoce quando o espírito antecipa a sua desencarnação, seja por hábitos, seja por intenção. Então, o precoce, nós podemos ter uma pessoa de 80 anos que comete um ato ali, né, que pratica ali uma situação de desencarnação, vive uma situação de desencarnação precoce, se a existência dele iria até 81 anos. Se ele tiver 105 anos e ele fizer alguma coisa, mas a programação dele era 106 anos, ele teve uma desencarnação precoce. Então, uma desencarnação numa fase jovem da vida não quer dizer que foi precoce, ela pode ter sido programada. Né? Por exemplo, né, o suicídio ele sempre vai ser um ato precoce. Ninguém reencarna tendo na sua programação reencarnatória o suicídio. Ele terá o desafio de superar o suicídio, mas não o suicídio como fim, como objetivo a ser alcançado na sua existência. Né? Então hoje nós temos, né, os hábitos, por exemplo, né, o sedentarismo, porque nós temos hoje, né, as nossas ciências, principalmente as ciências relacionadas à saúde, elas são muito claras e muito constantes nas suas orientações. Então nós temos que ter, por exemplo, o nosso corpo saudável através de exercícios físicos, alimentação saudável, abrir mão desses hábitos, né, de dependências que causam dependências químicas, é o caso de medicamentos, é o caso de tabagismo, alcoolismo, drogas ilícitas de um modo geral, né? Pois é, dizem que sim, né? Então, nós temos esses hábitos todos que as nossas ciências vão trazendo para nós de respostas e, infelizmente, o indivíduo acaba desencarnando. Nós temos, talvez assim, um caso mais fácil de nós vermos dos estudos que nós fazemos, é a história de André Luiz, que ele desencarnou ali com situações que ele foi chamado de suicídio inconsciente. Nós lembramos isso, né? Lá no primeiro capítulo, quando ele se apresentou, né, quando começou a contar a sua história naquela região umbralina, ele era chamado de suicida. Mas ele falava, mas eu não sou suicida. E aí então, depois que ele foi resgatado e levado lá para o hospital em Nosso Lar, ele foi esclarecido, então, olha o que você fez com o seu fígado, olha o que você fez com o seu organismo, olha o que você fez com isso, e aí então ele foi caindo em si e percebendo que os hábitos que ele alimentava na sua vida social fizeram com que ele tivesse uma desencarnação precoce na condição de um suicídio inconsciente. Então, como nós olhamos aqui, na resposta dos espíritos, dizem para nós, né, o homem que perece, então quer dizer, ele pereceu, o corpo dele foi se desgastando e ele desencarnou. Ou muitas vezes até comprometeu, porque a gente lembra que não necessariamente o ato em si, a desencarnação em si, acaba sendo ali a classificação daquele tipo de desencarnação, daquele tipo de hábito que ele teve. Muitas vezes um hábito que ele teve fez com que ele tivesse restrições de saúde que não estavam programadas na sua história, e essas restrições impediram-no que ele tomasse ali decisões importantes
para o seu próprio crescimento, ou o crescimento do grupo do qual ele participava, ou de uma tarefa que ele tivesse que realizar. Então, mas ele não desencarnou, mas a vida dele seria muito mais produtiva dentro da sua programação se a vida dele fosse saudável fisicamente, psiquicamente, e também naturalmente espiritualmente. Então vamos aqui à resposta dos espíritos. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, a gente já estudou sobre paixões e já lembrou que esses vícios, que esses hábitos, tudo aquilo que proporciona um prazer desregrado para nós, é aquilo que é chamado de paixão. Até mesmo ali o hábito do trabalho, por exemplo, excessivo, de um indivíduo que ama fazer aquela coisa toda, se torna ali um workaholic, né? Aquele dependente de trabalho, muitas vezes ele compromete a sua vida afetiva, a sua vida psíquica, a sua vida física, a sua vida biológica, ele vai comprometendo tudo. Então aquele que perece como vítima do abuso das paixões, que como o sabe, ou seja, ele tem consciência disso, é aquilo que a gente está falando. No caso, por exemplo, das campanhas que nós temos hoje contra o tabagismo, contra o alcoolismo, contra as dietas, né, desequilibradas, ninguém pode dizer que não sabia que aquele tipo de hábito, ou aquele tipo de alimentação, aquela substância que ele vai ingerir, não faria mal para ele. Ele sabe disso. Quando se fala sobre a gordura, o excesso ali de açúcares, sobre a falta de exercícios, problemas cardíacos, problemas neurológicos, respiratórios, no caso do pulmão, problemas hepáticos por causa da bebida, e outros tantos problemas intestinais por causa do excesso de condimentos, temperos, alimentos artificiais e coisa e tal, ele sabe que isso faz mal. Você liga a televisão, qualquer programa que você vê ali um profissional de saúde falando, ele vai dizer para você: olha, muda o seu hábito porque isso faz mal, procura comer alguma coisa assim, coisa e tal, e aí vai. Então ele sabe. Mas ele sabe então que isso deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir. Ou seja, ele já se tornou um hábito tão enraizado na sua conduta, na sua vida cotidiana, que ele já não consegue mais se liberar. Porque isso se transformou numa verdadeira necessidade física. Ele comete um suicídio? A resposta é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, nesse caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e além disso, o esquecimento de Deus. Então, falta de coragem e bestialidade, expressões bem fortes, né? Eu vi que o Hermes colocou lá em cima a respeito, por exemplo, da saúde sexual das pessoas. Nós encontramos muitas pessoas que adoecem, pessoas que acabam diminuindo ali a sua saúde, a sua vitalidade, até mesmo trazendo outros comprometimentos, por causa dessa dependência química e moral do próprio sexo. E aí nós temos então o jogo, nós temos ali as bebidas, temos ali a parte das compras, por exemplo, né? Quem tem ali aquele vício da compra, me esqueci o nome agora desse tipo de vício, mas ele tem ali aquele hábito de comprar, e isso tudo vai trazendo um comprometimento para ele psíquico, social, porque ele acaba se endividando, cria problemas dentro da própria família, e depois ele acaba entrando em depressão e acaba desencarnando precocemente, vítima de algo que não era nada químico. Ele tinha uma vida saudável, ele era vegano, né, Andréa? Então ele era vegano, tinha vida saudável, mas ele era um comprador compulsivo. Ou então era aquele dependente, né, do sexo compulsivo. Ou dependente daquilo que era compulsivo, um dependente químico qualquer. Ou seja, ele acaba escolhendo um caminho em que vai comprometer a sua saúde de diversas formas. A Angelina colocou, né, Kardec analisou sobre um garoto que suicidou-se aos 12 anos, se não me engano, o título sugeria suicídio por amor a uma jovem. Né? Nós tivemos lá no livro O Céu e o Inferno, que ele fala naquela sessão das entrevistas, ele tem o caso do suicídio. E aí quando nós estudamos O Céu e o Inferno, nós até lembramos, né, da história de Shakespeare, né, de Romeu e Julieta. Perdulário o que, o Wagner? É essa oniomania? Oniomania, exatamente, né, que gasta muito, né? Então o perdulário gasta muito e a oniomania é o vício, então, da compra. Obrigado, Dudu. Olá, dona Miriam. Então nós temos, assim, esses hábitos que vão comprometendo
a vida das pessoas. E aqui então Kardec estende um pouco mais, 952A. É mais ou menos culpado do que aquele que corta a vida por desespero? Então lembra, né, que Kardec é muito interessante porque ele começou esse capítulo falando sobre o desgosto da vida. Então é aquele que perdeu a vontade de viver. E o indivíduo que comete o suicídio por causa do desgosto da vida. Ele começou perguntando na primeira questão desse capítulo qual é a causa do desgosto da vida. E os espíritos disseram que era a ociosidade, a saciedade, a falta de fé. Depois ele perguntou, e o suicida que tem o desgosto pela vida? Aí ele colocou um grau de comprometimento. Mas e no caso do suicídio que vai por vergonha? E aquele que procura guardar, preservar a honra da própria família? Mas e aquele que comete o suicídio para tentar abreviar a vida? E aquele que comete o suicídio em nome de uma causa maior? Mas e aquele que interrompe a própria vida pelos seus hábitos? Ele é suicida? Então, vocês percebem que ele procura fazer ali uma abordagem desse tema nas mais variadas perspectivas. Porque é muito importante, né, ao estudarmos a doutrina espírita, quando você volta ao mundo espiritual tomando essas decisões, a ideia de Kardec é qual vai ser a condição do espírito quando ele chegar do outro lado. Para mostrar para aquelas pessoas, lembrando que o contexto em que a doutrina espírita surgiu na Europa era um contexto em que a igreja entrava em conflito com a ciência. E as ideias positivas, aquelas que diziam que tudo tem que ser provado, o resto é apenas crença, é apenas a fé, então fazia com que muitas pessoas cometessem um suicídio naquele período, simplesmente porque a vida não era agradável, porque a ideia da ciência é você simplesmente vai deixar de existir quando o seu corpo físico morrer. E as pessoas então passando por tantas privações, com guerras, com dificuldades sociais, por doenças e tudo mais, ele perguntou, mas para que eu vou viver tudo isso se a vida pode terminar dessa forma? Então quando ele falava sobre suicídio, ele procurava mostrar essas várias situações para que as pessoas tivessem essa compreensão. Né? Sim, o pacto entre casais foi o que a gente falou agora há pouco, né, de Romeu e Julieta que a gente viu, a morte por amor que a Angelina lembrou. Então Kardec perguntou na 952A, é mais ou menos culpado do que aquele que corta a vida por desespero? É mais culpado porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Ou seja, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, aquele que sabe o que está fazendo é aquele que tem maior consciência do resultado. Vamos para Miramês. Vítima de paixões é o nome do título. Nesse caso, Hermes, suicídio sob pressão de obsessores, né, Kardec também fala sobre isso lá nas Influências dos Espíritos. Ele lembra que existe esse atenuante da influência que os espíritos exercem sobre o indivíduo, fazendo com que ele tome essa decisão, mas também é lembrado que a causa das obsessões começa no próprio obsediado. Então, quando ele começa a alimentar, inclusive foi o que o próprio Miramês trouxe para nós no artigo anterior, que ele disse assim, se você alimenta essa ideia, você cria uma rede de sintonia que vai fortalecer cada vez mais essa sua intenção. Então, embora ele seja assediado, o assédio que ele recebe seja ali um atenuante, ele continua com a responsabilidade porque o desejo inicial foi dele. A menos que o indivíduo seja absolutamente subjugado, sem condições qualquer de tomar decisão, e aí então a culpa não é dele. Ele foi simplesmente conduzido àquela situação sem que ele tivesse responsabilidade. E aí, nesse caso, as responsabilidades vão cair por aqueles que provocaram. Como a gente já viu também da responsabilidade da sociedade, no caso daqueles que acabam desencarnando por falta de opção, que se deixam morrer de fome, por exemplo, que foi o que a gente viu naquele artigo. Então os obsessores acabam tendo responsabilidade, porque a gente coloca assim, no caso dos obsessores que assediam o encarnado e ele vai ao suicídio. A gente coloca os obsessores como se não fossem espíritos que estivessem submetidos à lei de causa e efeito. E é então aquele mesmo suicídio que ele acabou induzindo, que inclusive quem comenta sobre isso
Para quem assistiu ao filme do Divaldo, ele está no YouTube, para quem quiser ver, tá? Para quem não viu ainda. É um belíssimo filme, diga-se de passagem. Então no Divaldo, ele comenta logo no começo assim, do filme, na sua infância, não é nenhum spoiler, até porque o Divaldo está vivo, né? Então não tem spoiler nenhum. Então no começo, lá na infância, ele começou a ser assediado por um obsessor. E aí durante o filme foi esclarecido que há 400 anos, Divaldo fez com que aquele indivíduo, por uma influência, por uma indução, cometesse suicídio. E esse espírito então veio vingar-se dele durante todo esse período. Então, nesse caso, a gente imagina assim que se o Divaldo, que foi induzido, a história dele mostra isso, ele foi quase que ele cometeu suicídio por causa da influência desse obsessor, se isso acontecesse, esse obsessor teria a responsabilidade de resgatar aquele que foi a sua vítima futuramente. Então, mesmo sendo obsessor, com todo o mal que ele provoca, com todo o desejo de vingança que ele tem, ele continua submetido também à lei de causa e efeito, embora a aparência que vem para nós é que ele perde a personalidade. Ele deixa de ser o João, o José, a Maria e se torna o obsessor. Só que quando nós tiramos esse rótulo de obsessor, nós vemos um espírito que tem uma história, que tem sentimentos, que viveu experiências relacionadas muitas vezes com aquele que é a sua vítima, e no futuro ele terá que se reajustar perante as leis. Então é importante a gente tirar esses rótulos que são colocados. Quando fala do espírito protetor, o espírito protetor é um espírito que também tem a sua história, ele tem uma personalidade, ele teve ali os seus nomes, teve as suas famílias, os seus amigos, tem os seus objetivos. Então, o meu anjo da guarda, não é o anjo da guarda, é fulano, a gente não sabe qual é o nome dele na maioria das vezes, né? Mas ele tem um nome, ele também tem ali a sua personalidade. Importante isso. A Tati colocou para nós aqui, né, o termo coragem em atos suicidas deveria ser usado para os suicidas conscientes no sentido do indivíduo que ainda mantém o raciocínio lógico, pois aquele que perdeu a razão, chegando à loucura por patologias, não tem esclarecimento da força da coragem no ato suicida. Né? E inclusive os espíritos, Tatiana, eles colocam para nós essa ideia da coragem, né, que tem que ter muita coragem para fazer aquilo. E os espíritos dizem, na verdade, é uma grande covardia, porque ele faz aquilo não porque ele é corajoso, porque ele não teve coragem, na verdade, de enfrentar a vida, e não para fazer o ato, é um ato contrário. Então, assim, enquanto a gente, imaginando assim aquele simbolismo de um indivíduo em pé, né, na beira do peitoral ali da ponte, olhando para baixo, diz assim, né, é muita coragem dele olhar para baixo e se jogar. Na verdade, é falta de coragem dele olhar para trás e ver o que ele está deixando. Então os espíritos chamam a atenção, porque nós acreditamos que tem que ter muita coragem para fazer isso. Né? Corajoso, o herói é aquele que cumpre a sua programação. Mas aquele que foge da programação é aquele que então é tomado por esse sentimento de covardia. Vamos aqui então ao artigo de Miramês, Vítimas das Paixões. O ser humano, vítima de paixões que ele mesmo desenvolve na sua vida, pratica um suicídio à procura da sua própria satisfação material, que, no entanto, são ilusões passageiras que não o levam a nada de concreto para a sua paz espiritual. Né? Então aqui quando se fala paz espiritual, é sempre um enigma para nós, né? Porque o espírito que vive a paz espiritual, ele sabe do que está falando. No nosso caso, nós vivemos num ambiente tão tumultuado, tão atormentado, com tantas cobranças, com tantas influências, que a gente não consegue definir exatamente o que é sentir essa paz espiritual. E ele diz ainda, esse é, pois, um suicídio moral, capaz de embotar a alma para o conhecimento da verdade e traz consigo consequências desastrosas no campo da mente que irão refletir-se no soma, ou seja, no seu corpo perispiritual. Né? O homem é duplamente culpado pela falta de resistência na escolha das decisões e pela falta de fé no Criador. Todavia Deus, o Todo-Poderoso e Santo, usa todas as oportunidades como lições em que o espírito poderá entender seus desvios, palmilhando depois por caminhos mais acertados, onde o bem e o amor
consubstanciam-se em caridade que lhe podem salvar. O suicídio moral, que tem suas raízes nas paixões interiores, é bem pior que o violento, no qual a vítima quase não pensa e é quase um ato de loucura. Não obstante, suicídio é sempre suicídio, embora cada qual tenha o seu peso de responsabilidade. Convém notar que a alma despertada deve compreender o valor da oração e da vigilância para não cair nessas tentações. O suicida moral tem tempo de refletir sobre o seu ato. É por isso que ele é mais culpado pelo que faz da sua vida física. A doutrina dos espíritos é um amparo para toda a humanidade por trazer ao homem com tendência suicida, por intermédio da mediunidade, as experiências dolorosas dos desertores da vida, servindo-lhe de sinal vermelho, ponto de meditação. Quantos e quantos deixaram de praticar o suicídio lendo essas mensagens? Ajudemos a quem tem ideias de cortar o fio da vida na carne, pensando fugir ao sofrimento. Isso constitui ilusão. Os sofrimentos duplicam, porque a consciência é um tribunal implacável a cobrar do suicida a todos os momentos sem piedade. Porém, Deus é tão bom que favorece a eles a oportunidade de novas reencarnações para se refazerem e se limparem dos fluidos drásticos das revoltas no campo dos sentimentos. A culpa dos suicidas é proporcional aos sentimentos que os acompanham nesse gesto nefando. Por vezes, alguém se suicida pensando que a sua atitude ficará em segredo. Como se engana! Nada há secreto que não venha a ser conhecido. Deus tem condições de registrar tudo no livro da vida para depois nos mostrar, de modo que sirva de lições para o nosso adiantamento espiritual. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Aqui passagem do livro de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Como esconder, se Deus está em toda parte, com todos os meios que desconhecemos, para registrar os nossos feitos? Somente iludimos a nós mesmos. Somos vítimas das nossas paixões em todas as circunstâncias em que as praticamos. Somente a verdade ficará de pé. As mentiras são ilusões para nos dizer que existe a verdade. Toda a culpa, devemos repetir, é proporcional à falta, assim na terra como no mundo dos espíritos. Nós outros, aqui no mundo espiritual, estamos igualmente trabalhando para o aperfeiçoamento, e a cada passo aprendemos algo que nos mostra a distância que estamos da perfeição. Pensamento reto e vida reta, somente o tempo e os nossos esforços podem conferir. Então, é aquela história, né? Ninguém é feliz, ninguém ganha a felicidade é uma conquista. Então, assim como também o crescimento espiritual também é uma conquista. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Tatiana colocou, né, a presença ou ausência de coragem deve ser considerada anterior ao ato, no processo, né, e não no ato em si. No ápice do ato, a criatura já não pode fazer muito sozinho, aí é que acontece, aí é somente consequência, né? De fato, naquele momento capital, o indivíduo já não pensa mais. Ele só pensa o momento em que ele vai fazer. Ele já não pensa mais quem está deixando, o que está acontecendo, né? Então, infelizmente, nós encontramos essas situações. O soldado colocou, né, a vida deve estar permeada pelo sentimento de amor e assim ela sempre será uma experiência boa para todos, né? É o que a gente tenta aprender. A literatura, em alguns casos, pode ser uma indução ao suicídio. Olha, Hermes, a literatura, ela acaba, é até engraçado, porque ela perdeu espaço para a mídia, de um modo geral, né? Nós tivemos aquelas séries juvenis, inclusive, que falam de suicídio, acabaram se tornando uma grande polêmica, porque o indivíduo que para e fica lendo páginas e páginas e páginas, quando ele senta em frente à televisão, em frente ao computador e começa a ver as coisas acontecendo, nós vemos ali que são estímulos muito mais perigosos. Inclusive na época em que surgiu aquela série, né? Me lembre o nome da série, pessoal. Você lembra, dona Miriam, o nome daquela série?
13 Razões... Esqueci o nome dela agora. Quem lembrar, coloca para mim, por favor, aí. É uma série juvenil de uma jovem que ficou desiludida e coisa e tal, e ela estava ali colocando as razões que ela tinha para cometer suicídio. E isso acabou se tornando 13 razões do porquê. É isso? Esse é o nome? Tinha um nome, alguma coisa a mais, Marion, se você lembrar aí. Eram 13 razões de alguma coisa assim, eu não me lembro. Mas assim, né, de qualquer forma, essa série, assim como literatura, até inclusive, Hermes, tem uma recomendação do Ministério da Saúde que quando acontece um suicídio, que a mídia vai destacar, ela não fala sobre a forma como o suicídio aconteceu, ela não fala como... então é isso mesmo, 13 razões do porquê, né? Tá certo, é o título original, né? É 13 Reasons Why, exatamente. Então, de um modo geral, a influência que a mídia, o texto vai apresentando acaba sendo algo bastante dramático, né? O que se dizer de Goethe em livros que induzem ao suicídio, né? A gente chegou a estudar sobre isso, né? Sobre escritores no mundo espiritual que depois se sentiram bastante constrangidos ao reverem as suas obras enquanto encarnados, né? Então viam ali que era uma visão materialista, uma visão limitada. O próprio Voltaire, que nós estudamos, né, nas Confissões de Voltaire, ele se sentia bastante constrangido por induzir aquelas revoltas sociais e tudo mais, né? Então certamente a mídia tem um papel importante, né, e procuram também até mesmo mudar essa visão do suicídio, né? Antes a Angelina colocou lá em cima, né, me enviaram há um tempo atrás um desenho animado, ou seja, para crianças, o título Loja de Suicídios, oferecendo vários materiais e formas para qualquer pessoa suicidar-se. Isso é coisa gravíssima, né, Angelina? Nós tivemos, inclusive, né, Miriam, eu estava conversando com a Miriam um tempo atrás, o jogo da baleia azul, por exemplo, né? Então, eu estava conversando com a Miriam um tempo atrás de uma escritora de literatura juvenil aqui no Brasil, que ela estava comentando uma história num livro, né, que uma criança procurava provocar o engasgo, porque quando ela engasgasse ela veria, né, veria o mundo espiritual, ou veria ali um mundo de fantasia e tudo mais. E ela foi assim bombardeada pela crítica, né, e depois ela mesma se posicionou, dizendo que não teve intenção e tudo mais, mas o livro assim era um livro dispensável, vamos dizer assim, né? Porque jovens que lê aquilo e dizendo que para você conhecer um mundo maravilhoso era só você provocar um engasgo, que era o que estava na história para jovens, para adolescentes, né? Então era algo realmente questionável, né? Mesmo que ela não tivesse a intenção, a ideia que foi apresentada era uma ideia que poderia ser absolutamente dispensável daquele livro, né? A Miriam colocou Ana Maria Machado, isso aí, Dudu. A Miriam colocou, né, assistir a um filme brasileiro sobre valorização da vida muito bom, né? O Vendedor de Sonhos, está aí feita a recomendação. Deixa eu ver aqui, aquele jogo Baleia Azul que o Flávio lembrou também, né? A Tatiana colocou, né, na época do romantismo, os poetas se deixavam morrer por doenças transmissíveis, era considerado bonito aquilo, né? Que era o mal do século, né? A tuberculose, então naquele romantismo que tinha, né, que ó vida, né, eu morro por amor, porque a vida não tem sentido sem você. Aí de repente ele começava a tossir e mostrava o lenço com sangue de tuberculose. Era glória, parecia que ele estava assim conquistando o ápice da sua carreira, né? Nessa época nós também viríamos ali, porque assim como a tuberculose, a depressão também era algo muito presente naquela geração, né? Então isso também foi bastante analisado da perspectiva espiritual, porque muitos indivíduos que desencarnavam em nome daquilo que achavam que era belo, chegavam no mundo espiritual com um tremendo choque de realidade, né? Didima lembrou do Vendedor de Sonhos, né? Um bom filme também. O Flávio colocou, né, tudo muito sutil, né, aquela brincadeira besta que provocava a queda de um jovem, que poderia causar lesões muito graves, né, sim, né, de ficar empurrando por trás, né, de passar a perna. Então coisas da juventude, né? Mas é isso, pessoal. Aqui a gente vai entrar agora no próximo item, né, no próximo tema, que é a questão 953, que fala sobre interromper a morte diante de um momento inevitável de morte, ou seja, ele acaba antecipando para poder viver isso. A gente vai analisar aqui também
um artigo que fala, né, que conta um pouco situação assim, e depois a gente vai fazer aqui os nossos comentários. Foi a sua pergunta, Dudu, acabou não chegando nela, mas na próxima terça-feira a gente chega nela. Então aqui 953 e nós vamos até 953, só um instantinho, 953 até 957, então a gente já está no finalzinho aqui no finalzinho desse tema, né? Então fica aqui aguardando o nosso próximo encontro, né? O Hermes colocou, né, um livro, Sofrimentos do Jovem Werther, que é tido, né, de certa forma, por espíritos obsessores, né? Que esse livro é exatamente do Goethe, né, que nós estudamos na revista Espírita, Hermes. Teve um artigo de Kardec que ele entrevistava Goethe, que falava sobre esse sofrimento do jovem Werther. Eu cheguei a comentar sobre ele também, que foi o primeiro livro, que era da época, eu acho que até mesmo do romantismo na Europa. Então, comentei sobre ele, né, que falava dele, sobre o suicídio como sendo ali uma saída nobre, algo sublime, coisa e tal, né, e depois foi visto como sendo ali um grande equívoco por parte do espírito, né. O André Trigueiro, ele escreveu, né, escreveu livro, fez palestras sobre isso. Ele é um dos grandes divulgadores, né, nessa campanha contra o suicídio, né. Então temos esses trabalhos também. Lembrando que a própria CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele foi criado por uma instituição espírita por causa dessas situações de suicídio. E aí depois acabou se tornando, né, essa instituição renomada, agora, né, vista de uma forma laica, né, sem qualquer envolvimento com religiões, mas que tem esse trabalho, né, o berço do CVV é um berço espírita, né? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, mais uma vez aqui nós paramos naquele